Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o Bodcast, o podcast do Budismo Descomplicado no YouTube, onde você está assistindo aqui a gente, e também o podcast Budismo na Prática, em todas as plataformas de streaming. Eu sou o Diego Esperandil. Eu sou Alex Angelino Silva. E, inclusive, nas plataformas de streaming, nós estamos crescendo cada dia mais, né, Alex? Sim, a gente já está presente em 23 plataformas, especialmente o Spotify, Amazon Music, Google Podcast, o Deezer, Facebook Podcast, Spreaker também. Que Diego, também legal. a gente está presente em 9 países, tá? Uau! Brasil, é claro, né? Estados Unidos, Peru, Irlanda, Espanha, Índia, Portugal, México e Canadá. Uau! Gente, o que eu posso fazer é simplesmente começar agradecendo. Inclusive é o tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre gratidão, porque desde o nosso dia a dia até nos conceitos budistas, nós falamos de gratidão. A primeira pergunta que eu quero fazer para você que está junto com a gente aqui é: o quanto você é grato no seu dia a dia? Pelo que você é grato? E se você já está aqui acompanhando com a gente, já escreve aqui no comentário alguma coisa, pelo que você é grato. Primeira coisa que vem na sua mente, pelo que você é grato no dia a dia, né? Vamos lá, Alex, me fala aí, o que seria a gratidão para você? Olha, só o fato de a gente estar vivo depois desse momento tão conturbado no mundo, né? Já é um motivo para agradecer todos os dias, né? Infelizmente, muitos não tiveram essa sorte. Então, mas se nós estamos aqui, né? Tem que fazer valer a pena a cada dia que a gente estiver sobrevivendo. E ser grato Exatamente. sempre. É verdade, eu concordo com você. Quando eu procurei no dicionário, por mais óbvio que pareça a palavra, né, fala que gratidão é o reconhecimento por algum benefício. E muitas vezes a gente está tão no automático que a gente nem percebe o quanto, como você falou, né, o quanto nós temos de benefício no dia a dia, né? Por exemplo, estamos no Brasil aqui. Temos problemas sociais? Temos, mas não estamos na Ucrânia e na Rússia, né? Não estamos, né? Nós hoje estamos aqui, teve a pandemia. Nós se estamos aqui, ainda nós não sofremos com a pandemia, né, diretamente. Com certeza algumas pessoas já passaram, né, tiveram a doença, né, sararam. Infelizmente várias pessoas perderam, né, parentes, entes queridos, tudo, mas ainda assim estamos vivos, né? Aquele clichêzinho, né? Só por a gente acordar e já se perceber que estamos vivos, né? É um momento de gratidão. Será que a gente tem essa percepção? O que você acha, Alex? Bom, esse sentimento a gente tem que desenvolver a cada dia de gratidão, né? Pai, você veja bem, o que virou moda é as pessoas sempre falarem assim, gratidão, gratidão, mas a gente não sente um sentimento, não percebe um sentimento ali, né? É da boca Sim. para fora. Inclusive, eu fiz um vídeo. Modismo isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Sabe? Como se fosse um papagaio repetindo uma frase. Mas a verdadeira gratidão não é por aí, né? É Pois aquela coisa é, que emana de dentro pelo sentimento e não precisa nem falar em palavras, entendeu? A pessoa capta essa emoção vinda de você através do olhar. Você já expande isso através do seu olhar como uma pessoa grata pelo comportamento. Mas, infelizmente, estão confundindo muito essa questão, né? De só falar em palavras sem sentimento. sim. Inclusive, você começou falando ali, tem gente que fala gratidão, gratidão, gratiluz, gratidão não sei o quê. E tem até um vídeo aqui no YouTube que eu falei justamente a gente não confundir, né, gratidão, por exemplo, e felicidade com positividade tóxica. Tem uma galera aí que força demais essa amizade, né? É, E aí nisso a pessoa ela quer realmente demonstrar, mas isso acaba sendo tão superficial que não demonstra o que no budismo fala com tanta profundidade, que é o que importa é o coração. Ela está mostrando ali uma coisa que de repente ela não está sendo verdadeira. E a gratidão, ela realmente, como você disse ali resumidamente, falou tudo que a gente vai conversar aqui
no podcast, ele é sentimento, ele é coração. Inclusive, para a gente começar falando de gratidão, fazendo uma reflexão, e uma vez até fiz uma palestra sobre isso, gratidão, se a gente pudesse detalhar ela, nós poderíamos começar trazendo ela em 3 níveis de gratidão, para que a gente possa entender o quanto existe uma superficialidade e o quanto ela pode ser profunda. O primeiro nível, o mais raso, o mais superficial, é o de, como o Theo falou na definição da palavra, é o de reconhecimento. Quando a pessoa fala, obrigado. O que a gente aprende com a nossa mãe desde pequeno? Agradecer. Fala, obrigado, filho. E sempre é o quê? Reconhecimento por você ter recebido algum benefício, seja ganhado um biscoito, né? Seja qualquer coisa no nosso dia a dia, né? Alguma coisa que foi boa para a gente, alguém fez uma gentileza ou nos deu alguma coisa, nós recebemos ali, você pega e fala, às vezes por educação, né? Obrigado, que a gente aprende. Por isso que ele é tão superficial. Não está errado, tá certo. Começa pela educação mesmo. Mas muita gente fala só por educação, né? Por criar esse vício de relacionamento interpessoal, a pessoa fala assim, obrigado. Obrigado. Às vezes fala até obrigado com aquela carinha aquela carinha falsa, né? Obrigado. Aí você fala, poxa, era melhor não ter falado, né? Porque você percebeu o quanto a pessoa não foi real ali. Mas, ok, esse é o primeiro nível. Ela demonstrou educação, ela fez de alguma forma um reconhecimento. Fala, Alex. Essa palavra obrigado, ela carrega, assim, um sentimento não tão positivo, né? Porque dá a entender que é uma obrigação. Uhum. Eu gosto muito da palavra gratidão, porque é algo mais... me soa mais positivo, né? Vem de grato. Gratidão vem da pessoa grata. Agora, obrigado vem de obrigação. Entendeu? Você percebeu isso já? Não, e um dos fundamentos desse termo, ele vem disso mesmo, de sermos obrigados a retribuir de alguma forma, de reconhecer, obrigados a reconhecer. Aí, pra gente, né, virou um termo já que às vezes a gente nem percebe o que você falou, esse nuance. Nós somos obrigados, né, eu me sinto obrigado a reconhecer. Então, a primeira palavra, que é o primeiro nível de gratidão, é esse, é eu reconhecer. Às vezes eu faço isso por educação, por uma cordialidade, né, por uma relação interpessoal ali, mas às vezes não é de coração. O objetivo é que sempre seja, e a gente vai chegar lá, né? Então, às vezes, pode ser uma palavra e ela pode ser extremamente de coração, mas a gente sabe que às vezes ela é superficial. Por que eu estou falando isso? Porque os outros níveis de gratidão, eles abordam coisas mais profundas. O segundo nível de gratidão, ele já parte da retribuição, que é quando, além de reconhecer, você, vem aquela palavra lá de ser obrigado, você se sente de fato obrigado, ou você, mas não por alguém mandar, você se sente em débito. Quando você se sente em débito, ou seja, você sente uma necessidade inconsciente de retribuir, de ter uma reciprocidade. Pode falar. Isso que eu falo agora, essa palavra reciprocidade, que é muito utilizada no marketing, né? Você conhece muito bem, eu também, que a gente é do ramo. Agora, quando a gente presenteia uma pessoa com alguma coisa, naturalmente ela se sente na obrigação, olha só, obrigação, de retribuir, né? E aí ela faz alguma coisa para poder, sabe, dar um presente de volta para aquela pessoa. Ela não consegue ficar em paz se ela não retribuir. Então, essa praticamente é uma lei, né, cara? Nossa mente, não sei. Sim, sim, exatamente. Existe esse instinto da reciprocidade. Por quê? Porque na consciência nós percebemos que alguém está fazendo pela gente. Às vezes é até forçado, mas ao mesmo tempo a gente sente essa necessidade de retribuir. E quando é de coração, é a parte melhor. Porque se a pessoa você percebe que ela está fazendo de coração, você se sente tocado.
nossa, muito obrigado, né? Que felicidade saber que essa pessoa está fazendo alguma coisa por mim, para mim. Então eu quero fazer alguma coisa por ela, né? Então, se de repente eu recebi um presente no meu aniversário, eu preciso dar um presente para ela no aniversário dela, né? Alguma coisa que ela gosta, uma coisa que realmente vai fazer ela mais feliz, ela vai se sentir lembrada, vai se sentir feliz mesmo, né? Como eu posso dizer? Reconhecida, né? É um reconhecimento mútuo ali, onde a pessoa reconhece a importância do outro. Né? Eu E aí? Hum, lembrei de um fato. Uma vez, já logo no início da minha prática, eu recebi uma carta escrita à mão de um líder meu, DMJ na época, né? Cara, aquela carta para mim foi muito importante, porque eu me senti grato pelo esforço que ele fez em escrever aquela longa carta para mim de incentivo. Eu guardei a carta comigo. E depois eu falei com ele, poxa, obrigado pelaquela carta, me ajudou muito. Foi a minha maneira de retribuir, né? De sim, agradecer, de ser grato pelaquela carta. Hoje a gente tem a internet a nosso favor, e-mails, né? É só digitar. Mas sim, compor uma carta, a caneta, a mão, é algo que dá trabalho, né? Precisa pensar, precisa fazer esforço. E eu retribuí aquilo, né? Considerei aquilo como algo importante. É como se na data do nosso aniversário alguém fizesse um bolo surpresa pra gente. É uma outra emoção também, né? sim. Aniversário Bom, surpresa. é. Já passei por isso também. É E eu quis legal, né? retribuir, e eu retribuí depois. Poxa, aquele dia que você fez um bolo surpresa para mim no meu aniversário, tô aqui retribuindo o que você fez por mim. Sim, esse débito. E você falou uma coisa muito legal aí da carta. Olha, você me fez lembrar de de um dia que foi aniversário do meu pai. E e eu estava num ano que eu estava com uma dificuldade financeira muito apertada, muito apertada. E chegou o aniversário dele e eu não tinha como dar alguma coisa. Eu queria dar uma, né? Só que aí que foi a coisa. Nos anos anteriores eu, sei lá, dei uma camiseta, dei alguma coisa, tal. E eu falei, poxa, eu tô numa dificuldade bem complicada. Mas ao mesmo tempo eu não quero que seja uma coisa superficial, sabe? Ah, sempre uma camiseta. E aí eu falei, poxa, vou escrever uma carta. E eu escrevi uma carta para o meu pai, né, falando tudo que eu sentia por ele e tal. E foi emocionante, cara. Foi emocionante, porque foi uma carta de gratidão, né, onde eu realmente reconheci o quanto ele é importante para mim. E para ele também foi super emocionante. Foi assim, foi um marco. E eu achei muito legal aquilo de ter feito, porque foi de coração. Às vezes Sim. a gratidão, né, esse débito não é somente material, né? Geralmente nós condicionamos isso a retribuir de alguma maneira material, mas muitas vezes nós nos tocamos porque alguma pessoa fez algo por nós, fez um favor, ajudou a gente de alguma forma, né, agilizou alguma coisa, intermediou, fez um favor sem a gente ter pedido, né, a pessoa se dispôs a fazer, não, eu faço para você aqui e tal. E isso nos toca, né? Porque vem aí realmente aí vem mais forte, né? Esse sentimento de retribuição, esse débito de reciprocidade. Você me fez lembrar agora daquele oferecimento do bolo de lama ao Buda Shakyamuni. Você se lembra dessa passagem? Fala aí, fala aí. Que as crianças, as duas crianças, né? Se eu não me engano, que elas não tinham que oferecer ao Buda, que estavam ali diante delas. Então, como espírito de gratidão, elas formaram um bolo de lama e entregaram para ele, mas com sentimento puro, como se aquilo fosse um bolo legítimo, né? Saboroso. E ele aceitou pela questão do sentimento, e aí é um grande exemplo também, né? Dessa sinceridade na retribuição. Sim. Então, assim, é muito maravilhoso quando a gente percebe, né? Então, voltando realmente no início da questão da gratidão, do quanto a gente percebe pequenas coisas no dia a dia, o quanto uma pessoa ela se dispõe a te ajudar, o quanto a pessoa ela faz por você, às vezes um café da manhã, às vezes uma roupa passada, às vezes a pessoa ela te recebe bem, às vezes, enfim, são coisas no dia a dia que a gente fala, poxa, quantos benefícios eu tenho
por ter esse círculo, por ter essas condições, e aí você realmente vai se sentindo grato por ter esses benefícios na sua vida, por ter, né, essas condições que te beneficiam, te privilegiam, e você se sente em débito de poder fazer o mesmo. Serve de exemplo, né? Porque muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, mas quantas vezes a gente já recebeu algum benefício, uma pessoa fez um favor, fez uma gentileza pra gente, e no final das contas, a gente perdeu um pouco daquela arrogância, falou assim, poxa, verdade, eu preciso melhorar isso, né? Poxa, eu não imaginava que essa pessoa faria isso por mim, e vou fazer isso também pelo próximo, por exemplo. Exatamente. Eu até citei no episódio anterior sobre a questão de doar livros, né, que eu falei. Você se lembra? Sim, Aquilo que a gente doa, a gente recebe de volta. É sim, uma lei, né? E quanto mais você é grato pelo que você tem, mais o universo te dá motivos para ser mais grato, né? Eu aprendi o seguinte, ó, faça uma lista das coisas que você é grato e agradeça todo dia. Aí você vai ver que como universo, ele vai te dar mais disso. Que você entra numa frequência da gratidão e essa frequência é tão importante que é onde as coisas boas acontecem. Agora, do contrário, quando a pessoa entra na frequência da reclamação, da lamentação, as coisas boas não têm espaço para chegar na vida dela. Então, isso é uma lei, né? e, bom, eu nem quero me aprofundar, porque de repente pode ser o tema de um outro podcast, que a gente já até conversou sobre isso. Então, quem está assistindo aí, fique esperto por os próximos capítulos, mas entra na questão, você falou aí dos 10 estados de vida, por exemplo, né? Quando você está nos estados mais baixos, onde você é totalmente influenciável, você inclusive não tem esse sentimento de gratidão, por exemplo, porque você é reativo, existe a escuridão fundamental que te cega para essas coisas, mas quando você realmente eleva seu estado de vida, você consegue a perceber coisas diferentes. E aí a gratidão, por exemplo, ela atua na lei de causa e efeito, né? Você realmente começa a ser grato, e como você falou, quanto mais a gente é grato, mais coisa acontece pra gente, porque vira uma bola de neve, né? Cada vez mais que eu sou grato, mais ações positivas eu faço, mais retorno positivo vem para mim. Sim. E Entra, aí pode falar. entra numa espiral positiva de coisas boas, né? Então, por isso que Sim, é importante, cara, a gente sempre ser grato no dia a dia. Não é só uma vez, não, mas constantemente como um hábito, né? Já que existe essa prova de que aquilo que você é grato chega a você com mais facilidade, então por que não ser grato todos os dias, né? Especialmente na nossa prática no Daimoku. E está Daimoku pela gratidão de estar presente aqui nessa terra nesse momento. Está vivo, sim. né? Mas para isso, por exemplo, cabe um exercício, né? Porque é uma linha tênue, onde é o que eu tinha falado naquele outro momento, de a pessoa fazer isso meio forçado, né? Tipo assim, eu vou pensando meio que na troca, sabe? Mas um exercício realmente diante do Gohonzon, você fazer Daimoku, buscando iluminar a sua escuridão fundamental, para que você perceba de fato o quanto você tem benefícios, né? Aí foi a primeira pergunta que eu fiz no vídeo hoje. O quanto você realmente é grato no seu dia a dia, o quanto você percebe, se toca por tudo que você tem à sua volta, te beneficiando viver nessa condição que você está vivendo. Exatamente. E aí é onde entra o terceiro nível da gratidão, porque o terceiro nível da gratidão, ele é muito mais amplo do que simplesmente a retribuição, a reciprocidade. Você não fica somente relacionado, condicionado a ser recíproco às pessoas, aquilo. Você faz de coração para qualquer um. O que eu chamo de compartilhamento voluntário, Alex. Então, o terceiro nível da gratidão é o compartilhamento voluntário. Por quê? Porque você chega num nível de gratidão tão amplo por tudo, você reconhece tantas coisas no seu dia a dia,
condicionado a pessoas ou benefícios ou privilégios que, na verdade, não importa o quanto você retribui ali, você quer retribuir até para quem você não tem uma relação direta ainda. Já está implícito nas suas ações. Já está automático, entra no automático das suas ações. Você começa a ser aquela pessoa que faz o favor, a gentileza para os outros. Né? Você vê uma necessidade, você é gentil ali, você ajuda ali, você faz um favor ali sem ninguém pedir, você, sei lá, sabe, ajuda alguém, enfim, né? Então, cada vez mais essas ações implícitas são gratidão na prática. Sim. Eu, aqui no Rio, tenho o metrô Rio, né? Como tem em São Paulo também. Sim. Então, eu fico sempre observando aqueles artistas que entram dentro do metrô para se apresentar, embora não seja legalizado aquilo, né? Não é permitido. Porque tem uma estação aqui chamada Carioca, que é específica para isso, para se apresentarem. Mas, de vez em quando, eles estão por lá. Aí sempre tem um saxofonista, um cara tocando a flauta, um violão, né? Cantando muito bem. Aquilo me toca de forma tão profunda, assim, pela questão da arte, que eu vou lá doar, entendeu? Eu dou um dinheiro para ele, entendeu? Mas é uma coisa espontânea de mim, não é forçada, né? Sim. Mas também isso pode se considerar como um sentimento de gratidão pelo aquele bem que ele provocou em mim e nos demais que estão presentes no vagão. Sim. E aí, naturalmente, eu vou lá e faço a doação, assim como outras pessoas também. Sim. Então, Sabe, interessante, né? sim, muito interessante. Me fez lembrar que eu também tenho esse mesmo sentimento. Eu não, aqui na minha cidade não tem metrô, mas eu ando muito de carro, né? Todo dia eu estou na rua dirigindo e nos semáforos sempre tem algumas pessoas pedindo, algumas vendendo balinhas, mas em alguns sinais tem aquelas pessoas fazendo malabarismo. Cara, aquilo me toca num jeito, porque a pessoa, assim, eu não sei se você sabe fazer malabarismo, eu não sei fazer nem um pouco. E o cara, meu, tem cada coisa que aparece. Então, um tá lá só com as bolinhas, o outro tá com bolinhas e cones, o outro tá com um monociclo alto, super alto, assim, tipo 2 metros de altura, e fazendo um malabarismo em cima do monociclo alto. Cara, é cada coisa num sol de rachar. E aí eu falo, poxa, e assim, um semáforo, né? O tempo do semáforo é 1 minuto no máximo. E o cara entra ali na frente, faz o número dele, desce e passa o chapeuzinho para receber, né? Quem puder fazer alguma doação. Eu me sinto de verdade tocado, porque é uma arte, como você falou. O cara tá doando uma arte num sol, assim, absurdo, né? Com uma roupa, às vezes, de circo ou não, mas, poxa, aquilo de verdade me toca. Eu sempre procuro uma moedinha, quem faz arte desse jeito, eu gosto de ajudar, porque me toca de verdade. É uma gratidão, porque é 1 minuto que eu tenho arte na rua. Sim, eu não estou sozinho, então, nessa questão, né? Ah, com certeza não. Eu de verdade fico tocado com os malabaristas no semáforo. A gente realmente, a gente se sente assim, admirado, né? Fica admirado pela questão do artista, né? Se expondo na rua, enfrentando vários obstáculos para poder sobreviver. Sim, E a gente acaba se sensibilizando com isso e contribui também. exatamente. Bom, e aí começa, né? Onde a gente fala do terceiro nível de gratidão, que é o compartilhamento voluntário, onde você começa a fazer por todos. E aí, é nesse ponto que eu começo a entrar na parte do budismo, porque o budismo ele fala sobre o Gosho. Né? Tem um Gosho, ou seja, uma carta de Nichiren Daishonin, que chama Saudar as Dívidas de Gratidão. Saudar as dívidas de gratidão. Só para dar um fundo de cena, Nichiren Daishonin ele escreveu essa carta em 21 de julho de 1276, um mês depois de saber da morte do seu primeiro mestre. E o mais interessante, mestre, nesse caso, foi o seu professor. Né? Hoje, o que a gente traria para a nossa realidade hoje foi o primeiro professor dele, que era um mestre budista, um monge. Né? Então, quando ele entrou com 12 anos na escola de monges, né, na escola budista, para aprender a ler, para aprender realmente essa vida monástica, o primeiro mestre dele chamava Dozenbo. E ele teve um carinho muito grande
Quando Nichiren assumiu, né, a identidade de Nichiren Daishonin, porque ele revelou o Nam-myoho Renge Kyo, posteriormente até o seu próprio mestre Dozenbo se converteu. E passou vários anos e em 1276 o Dozenbo faleceu. E ele mandou uma carta para 2 monges sêniores que faziam parte dessa linha deles, para que eles pudessem ler no templo lá deles, inclusive num ambiente público, para que pudesse ler em voz alta para as pessoas saberem, né, o quanto ele era grato por isso, inclusive expondo a filosofia do Nam-myoho Renge Kyo, né, do budismo Nichiren, a partir dali. E aí, só para entender mais, ele fala que quando a gente fala de saldar as dívidas de gratidão, nós temos 4 dívidas de gratidão para a gente se importar, né, no dia a dia. Primeiro, saldar as dívidas de gratidão com os pais, com os nossos pais. Segundo, com o nosso mestre. No caso dele, o mestre Dozenbo, né, ele estava agradecendo de fato pela existência, por tudo que ele fez por ele. Terceiro, os 3 tesouros, que é o Buda, a lei. O que é a lei? É o Nam-myoho Renge Kyo, tá? E a ordem não sei, é a Sangha. O que é a Sangha? A comunidade budista. E o quarto é por todos os seres vivos, que é onde a gente falou ali agora no terceiro nível de gratidão, é você realmente ser gentil e voluntário com todas as pessoas, sem porquê. Isso é o mais importante, sem porquê. E agora, né, voltando em cada ponto desse, né, por que a gente tem que ser grato pelos pais? Fala aí, Alex. Porque deram a vida pra gente, né? Então, é o bem maior, né? Que é a vida. Sim. E aí, deram a vida, né? Misticamente foram eles, né, que realmente proporcionaram o meu karma se manifestar nesta existência, né? Essa junção, essas engrenagenzinhas, faltava uma pequenininha assim, a gente estava lá no estado latente e falou, opa, é aqui, ó, é aqui que eu vou manifestar, é com essa família. E a coisa aconteceu. Então, por tudo que os nossos pais fizeram ou não pela gente, nós temos que ter a sabedoria do Buda para que a gente possa ter gratidão por eles. E aí entra uma parte até polêmica, né? Porque cada um tem uma família, né? Cada um tem uma realidade, tem uma história, e muita gente perde um pouco dessa felicidade quando passa por alguns problemas relacionados à família, relacionados a pais, né? Cada um tem uma configuração de família, então teve gente que teve, né, pai e mãe por bastante tempo, uma família ali unida, teve gente que já teve pais separados, teve gente que já não teve pai, teve gente que já não teve mãe, tem gente que, entendeu? Mas esse papel de criação desde quando eu nasci e todas as condições que me fizeram estar aqui hoje, e se você está aqui assistindo hoje ou ouvindo a gente hoje, né, fica aqui a sugestão para a gente chegar nesse nível de profundidade, de sabedoria, para você identificar pontos positivos por você ter tido essa história. Então, é uma das dívidas de gratidão que nós temos que ter pelos pais, pela história, por ter proporcionado estarmos aqui hoje com essa oportunidade de sabedoria. Alguma coisa eles fizeram para que a gente pudesse estar aqui e ser gratos pela existência deles hoje, né? E o segundo ponto é o mestre. Voltando ali no Nichiren, ele estava agradecendo o seu mestre budista, o seu mestre, o seu professor, né? A gente fala muito dentro da organização sensei. Sensei é professor também. E a gente fala ao mesmo tempo que significa mestre. E o que é o mestre? O mestre é aquela pessoa que tem profundidade naquela vivência daquele tema. Da mesma forma que se você estiver numa faculdade, você faz a universidade lá, depois tem a pós-graduação, depois você pode fazer o quê? O mestrado, onde você pega um tema e se aprofunda nele, para que você possa ali se formar nesse período, defendendo uma tese. E aí você vira mestre naquilo. No budismo, nós temos o mestre budista, que foi uma pessoa que,
aplicou o budismo na essência, na profundidade, no seu dia a dia, na sua vida, e ele é exemplo da veracidade, da eficácia da prática budista. Onde nós, dentro da Soka Gakkai, por exemplo, o nosso mestre budista, nós consideramos quem hoje? Dr. Daisaku Ikeda, né? Assim como ele teve o próprio mestre dele, que foi Josei Toda, que teve seu mestre Tsunasaburo Makiguchi. E, baseados neles, foi Nichiren Daishonin. Foi um mestre budista que é, né, inclusive, o revelador ali do Nammyo Horenge Kyo. Então, essa gratidão por a gente poder realmente, através desse exemplo deles, poxa, eles provaram com a própria vida a veracidade dessa prática. E, então, se eu tenho eles como referência, funciona, e aí eu vou usar sempre eles como referência na minha vida. Ele é o meu mestre, a gratidão é fazer tal como ele no meu dia a dia. Fala aí, Alex. No nosso caso, o mestre budista, que é o sensei Dodô Daisaki Ikeda, ele é um exemplo de ser humano a ser seguido, né? Então, assim, é o mestre da vida. Isso a gente não tem dúvida. Porque na vida a gente precisa de orientações para continuar vivendo, para superar tudo e seguir em frente. Então, o mestre budista é aquele que superou tudo. Então, ele tem a fórmula para poder passar para as pessoas também a fazer o mesmo, né? E chegar onde ele chegou. Então, isso é um exemplo de ser humano a ser seguido. Sim, E é o com nosso... certeza. Então, assim, é muita boa sorte ter um mestre, né? Para É indicar muita o boa caminho sorte. correto a seguir. Sim. Inclusive, nós que estamos na Soka Gakkai, nós temos um mestre hoje vivo com 93 anos, né? Então, hoje ainda a gente tem, inclusive, a boa sorte de poder receber, em certa frequência, incentivos dele, né? Mensagens atuais, onde ele está entendendo o que está acontecendo, né? Inclusive, a gente citou sobre esse impasse aí da Ucrânia com a Rússia, né? E tudo que pode acontecer, ele já mandou uma mensagem. A organização se posicionou e, inclusive, fez uma doação para a ONU. Você ficou sabendo? Sim, soube. E, e ele é o presidente, ele é o líder. Então, né? Foi a exemplo dele. Isso é maravilhoso. E quando, em um futuro, espero que distante, ele não estiver mais, né? Teremos o mestre no coração. Assim como foi o caso, a partir dali, de Nichiren, porque o mestre dele tinha falecido. E aí ele fez essa carta para que ele pudesse evidenciar, ele pudesse eternizar justamente a questão das dívidas de gratidão que nós temos que ter com todos esses aspectos. E Essa aí entra... relação, Pode falar. essa relação de mestre-discípulo, ela é temporal. Lendo hoje uma passagem do Sensei, ele falou que sempre levava uma foto de Josei Toda no bolso paletó interno. E já havia falecido há décadas, mas estava vivo em sentimento, né? Naquela coisa do pensamento, da imagem, foram gravadas na cabeça dele na relação que ele teve com ele. Então não tem assim uma morte, né? Nessa relação, é só a morte física. Mas aquela Sim, questão do vínculo espiritual, ela permanece pela eternidade. exatamente. Concordo plenamente. O que a gente fala, inclusive, do legado, né? O quanto o nosso exemplo ele impacta a vida das pessoas e eterniza justamente quando a pessoa ela usa aquela experiência como referência para que ela, inclusive, faça o quê? Execute igual, né? Se faltava uma referência, você é o exemplo e você impactou a vida daquela pessoa, ela instintivamente ela vai usar você então como referência porque ela aprendeu isso com você e de uma certa forma de gratidão porque ela vai replicar isso porque você foi a referência positiva, correta, ela vai replicar. E aí entra no automático, porque ela começa a fazer justamente esse compartilhamento desse exemplo, dessa ação implícita voluntariamente. Ela começa a replicar. Isso é um negócio muito legal,
que a gente pode falar num outro podcast também, mas é a relação de mestre e discípulo. Essa profundidade da relação de mestre e discípulo, onde não é você ter simplesmente uma pessoa para adorar, é replicar na sua realidade o mesmo tipo de atitude. Pode falar. Eu não sei se você já passou por essa experiência ao longo da sua prática, da gente sempre se inspirar no líder da nossa comunidade, do MJ, né? E aí a Sim, pessoa fala assim, você está falando igual fulano, você está se comportando igual fulano. nossa, Mas meu é pela maior líder. Pode falar. admiração pelo líder, a gente acaba assumindo essa postura daquele líder também, no modo de falar, no modo de se comportar, né? No modo de agir. É uma Sim, referência. A gente sim, acaba assumindo aquela postura daquele líder e agindo como ele. Mas as pessoas percebem, você tá falando igual fulano, você está se comportando igual fulano, entendeu? É mas, engraçado. mas é a referência, né? É. Me fez lembrar o meu maior líder, que me marcou de verdade, ele foi meu líder do Ongakutai, né? Então eu entrei na banda Taiyongakutai, que é a banda de marcha da Soka Gakkai, né? Eu entrei aos 10 anos e eu fiquei nessa banda 17 anos. E dos 17 anos, pelo menos uns 14, ele foi o líder da banda. E eu aprendi tudo. Meu primeiro shakubuka eu fiz por causa dele. Tudo que eu aprendi, essa relação de mestre e discípulo, foi por causa dele. Cara, um cara que me forjou assim profundamente. Não só eu, na verdade, tudo a galera do grupo da época, né, que a gente cresceu tudo junto. Nossa, a gente, inclusive, né, tivemos a oportunidade de ter várias experiências na liderança da organização na base, porque a gente aprendeu, a gente foi treinado. É uma coisa que eu gosto muito de falar, essa importância do treinamento. A gente foi diretamente treinado por um cara muito referência, com um sentimento muito próximo do mestre. Então, isso foi. Eu tenho gratidão pra caramba por ele, porque ele realmente, se não fosse ele, então eu sou muito grato por ele, inclusive. Olhando para trás, a gente percebe o quanto foi importante todo o treinamento que a gente recebeu, né? Sim, Ao longo da prática, ao longo ali da convivência com as pessoas dentro da Gakkai. E hoje isso foi importante para a nossa conduta como ser humano na sociedade, né? Agora imagine se a gente não tivesse isso. E hoje eu posso dizer que foi muito importante o treinamento que eu tive na minha fase da MJ, que agora eu sou sênior, né? Mas foi importantíssimo porque eu me vejo como uma pessoa que avançou muito, entendeu? Num curto período, mas devido a os treinamentos que eu recebi. com certeza. E aí, bom, vamos continuar aqui. Aí o terceiro ponto ali, né, das 4 dívidas de gratidão é os 3 tesouros, né? Então, vamos se aprofundar aqui, onde é a gente ter gratidão pelo Buda, pela lei e pela ordem, que é a nossa comunidade. O quanto a gente é grato pelo Buda, não só o Buda Nichiren, o Buda Shakyamuni, que foi o cara que trouxe a oportunidade de se iluminar, né? Uma pessoa que começou de um questionamento, o cara que saiu da escuridão fundamental, da riqueza, por exemplo, porque ele era uma pessoa, ele era um príncipe, e ao ver, por exemplo, miséria e tudo quanto é coisa fora do palácio, ele falou, mas por quê? E aí começou cada vez mais, né, através buscar essa iluminação e depois propagar, ensinar a iluminação. O que chegou milhares de anos depois, no Nichiren, que buscou a essência do Sutra do Lótus, revelou Nam-myoho Renge Kyo, e hoje, 800 anos depois, estamos aqui, né, falando num podcast sobre gratidão. Tem um cara na internet que eu sigo ele. Ele mora aqui no Rio, em Niterói, chamado Eduardo Marinho. Ele é um filósofo de rua. Assim foi intitulado, né? Filósofo de rua. Não sei se você conhece ele. O Magrinho. Ele é um artista, expõe sua obra dentro de todo o país. E ele tem umas ideias muito interessantes, sabe? Então, me aprofundando mais na história dele, ele é um cara de classe média alta. E ele não queria aquilo para a vida dele.
O que ele fez? Largou, foi para a rua. Isso me lembra Sakyamuni, né? Me lembra Uhum, Sakyamuni. Que com Sakyamuni era um certeza. príncipe, nasceu no palácio, tinha tudo que poderia qualquer pessoa desejar, mas ele não queria aquilo, ele queria mais. Então ele saiu para as ruas e a partir daí revolucionou. Então quando essas pessoas se apresentam assim na nossa frente, eu fico impactado, né? Pela grandiosidade, porque elas queriam algo mais da vida, não ficar ali naquela bolha, sabe, sem buscar mais um sentido para a vida delas. Então é É bem ver- interessante a história desse homem lá, o Eduardo Marinho. Sim, é um ótimo exemplo mesmo. Pode procurar quem quiser aí no YouTube. Ele tem várias frases, né? Tem vários pedaços de alguém entrevistando ele, falando alguma coisa, e ele dando vários exemplos, assim, de reflexões mesmo do dia a dia, e é muito legal. Eu já acompanhei bastante as coisas dele. É bem legal mesmo. É, Então, primeiro, a gratidão ali pelo Buda. No segundo ponto ali, a gratidão pela lei, que a lei, para a gente hoje, basicamente, resumidamente, é o Nam-myoho Renge Kyo, a lei de causa e efeito, né, através desse mantra, que a gente pode, né, a gente teve o benefício de ter toda essa lei do universo simplificada numa frase, para que a gente pudesse verbalizar, ou seja, vibrar com as nossas cordas vocais, através da nossa energia vital e potencializar junto com o nosso pensamento. Olha só quanto as coisas ligam aqui, né? Eu ligo a força da minha voz, do meu pulmão, da minha energia vital, junto com o meu pensamento intencional para os meus objetivos, para que as minhas ondas sonoras elas sintonizem tudo aquilo que eu realmente quero transformar na minha vida. Então, é ou não é motivo para a gente ter gratidão por poder recitar, por poder estar aqui, tendo a oportunidade de, no mínimo, conhecer, se a pessoa ainda não conhecia, o Nam-myoho Renge Kyo, né, ela está conhecendo a profundidade. Então, nós temos que ter gratidão por estarmos aqui, cada um num pedaço aí do Brasil e do mundo, né, já que você falou no começo que estamos aí em 9 países já fazendo o nosso podcast, e aí conhecendo e podendo compartilhar cada vez mais, né, esse benefício de ter sempre chamo de ferramenta, né, esse mantra para transformação da vida. Você quer falar alguma coisa? Não, pode concluir. E aí o terceiro ponto desse três tesouros é a comunidade. E esse é um ponto que chega a ser até um pouco polêmico, porque a gente tem a nossa comunidade, tem a Soka Gakkai, tem o bloco, né, tem a comunidade mesmo ali, onde a gente pertence e se propõe a participar. E aí, às vezes, tem, né, várias ideias que às vezes não batem, ou às vezes a comunidade está meio fraquinha, ou, né, às vezes eu vejo que a comunidade do outro é mais ativa do que a minha, mas eu tenho uma comunidade. Por mais que hoje, né, nesse momento, 2022, nós ainda estamos fazendo várias atividades, todas elas por online, assim como você está assistindo o nosso podcast pelas plataformas e pelo YouTube, em algum momento vai voltar as atividades presenciais. E isso acontece porque existe um sentimento, não é uma organização que quer controlar. Isso é o âmago do próprio budismo. Quando o Buda Shakyamuni morreu, se instituiu esses três tesouros. O Buda, a lei, hoje a gente fala de Nam-myoho Renge Kyo, mas num modo geral eles falam Dharma, que é todo o ensinamento do Buda, da iluminação, e automaticamente já se instituiu a comunidade. Quando Shakyamuni ainda estava vivo, ele já se propunha a manter essa comunidade de pessoas aprendendo a iluminação junto com ele. Ele era um professor ávido, um professor ativo, um professor rigoroso, onde várias pessoas, inclusive a gente sempre recita no Sutra do Lótus, né, no Gongyo, Sharihotsu, era um dos caras que mais acompanhava ele e tinha uma arrogância, porque ele achava que ele estava querendo atingir a iluminação. Mas o Shakyamuni falou assim, não, calma, você é muito inteligente, mas você ainda não está iluminado, cara. Baixa um pouco a bola aí, porque é assim assensado, tem todo um passo a passo, você tem que atingir vários outros níveis de compreensão para você chegar na iluminação. Então ele já estava ali domando a
comunidade. E quando ele faleceu, a primeira coisa que fizeram foi ainda cada vez mais deixar forte a comunidade. Nós estamos aqui, chegou em Nitirém, chegou hoje em 192 países e territórios o budismo por causa da comunidade. Então a gratidão que a gente tem que ter por participar da nossa comunidade, do nosso bloco, é muito grande. Às vezes eu vejo, né, que, como eu falei, às vezes uma comunidade está mais fraquinha, às vezes, né, tem algumas divergências de ideias entre as pessoas ali, mas qual é a nossa atitude? Simplesmente se afastar? Ou por gratidão, falar, não, o certo não é o que está acontecendo, o certo tem que melhorar. Tem que tal coisa melhorar, tem que ter mais diálogo, tem que ter mais atividade, tem que ter mais estudo, vamos fazer, vamos fazer. Ou seja, a minha gratidão nesse ponto, considerando aquele terceiro nível de gratidão, que é o compartilhamento voluntário, é eu fazer. É intencional, é voluntário. Eu me voluntario a mudar essa situação, a fazer a minha comunidade ela ser uma comunidade budista, de prática budista, de prática de ensino da iluminação, de ter relatos ali das pessoas realmente sempre vencendo, sempre evidenciando a força do Nam-myoho Renge-kyo, por exemplo. Então, cada vez mais eu tenho que ter essa reflexão para que eu possa falar, poxa, é verdade, eu tenho uma comunidade. Porque tem gente que quer se afastar e aí abandona a organização, a comunidade, e quer praticar sozinho. Por um lado, você vai conseguir fazer a coisa acontecer para você. Mas aí você quer fazer o shakubuku. Você ensina uma outra pessoa, porque você de repente está fazendo tudo certinho, está fazendo o Nam-myoho Renge-kyo, está tendo benefício, está tendo transformação. De repente uma pessoa ali do seu lado está percebendo, você fala assim, pô, legal, recita o Nam-myoho Renge-kyo. Mas automaticamente ela também vai querer ela vai querer se enturmar, ela vai querer saber de onde veio tudo isso. E aí você vai falar assim, ah não, era de uma comunidade chata e que eu não participo mais e que eu não quero mais. Aí você já vai estar evidenciando uma outra coisa, um outro estado de vida que não é exemplo. Ou seja, quem está errado ali? É a comunidade que tem algumas divergências ou é você que se afastou por um egoísmo, por uma arrogância, uma falta de gratidão? Por isso que é importante o bloco e a comunidade estarem alinhados, se fortalecerem, aí sim, ir para a sociedade realizar o Shakubuku. Porque não haverá empecilhos nenhum em relação ao que você está falando, entendeu? A importância Sim, dos líderes estarem conectados, entendeu? Em harmonia, com o mesmo pensamento. Então, essa é a fórmula para o crescimento do bloco da comunidade, da organização em si. Se não houver isso, não adianta ir para a sociedade fazer chacobuco e acabar se isolando sozinho. E como você acabou de citar, a pessoa vai querer saber os porquês, né? Vai querer interagir, vai querer participar de uma comunidade. E essa pessoa que está afastada, ela vai evitar isso. Então a importância de fortalecer o bloco e a comunidade em primeiro lugar, né? sim. Exatamente. Então, essa gratidão pela comunidade, ela tem que ser ativa, ela tem que ser intencional. Quando eu pego e eu, em vez de realmente perceber alguns problemas e me afastar, eu tenho que ir lá e, com a atitude de uma sabedoria de Buda, e buscar ajudar a resolução, tá? Inclusive, aí entra quarta dívida de gratidão, que é a gratidão por todos os seres vivos, onde fortalece ali o terceiro nível de gratidão, que é o compartilhamento voluntário, onde eu realmente faço tudo o bem pelo bem dos outros. Eu ajudo, eu faço caridade, eu ajudo, eu faço favor, eu quero ajudar as pessoas, né? Inclusive, entra na conclusão de Nichiren Daishonin, porque ele fala o seguinte, ele esclarece que a forma de saldar essas dívidas de gratidão é fundamentalmente por meio de ações para conduzi-las ao estado de Buda, ou seja, o Shakubuku. Quando a gente propaga a lei em benefício da humanidade, esse é o caminho para quitar todas as dívidas de gratidão que nós temos com o nosso karma, com a nossa existência nesta existência. E aí, né, citando aqui do livro Sabedoria, na página 77, Sensei, né, nosso mestre budista, o Dr. Daisaki Ikeda,
ele fala justamente de um trecho de um discurso que ele deu, com o título Obrigado é uma palavra extraordinária. Ele cita um pedaço falando assim, ó: quando ouvimos ou dizemos a palavra obrigado, removemos a armadura do coração e nos comunicamos em um nível profundo. Obrigado é a essência da não violência. Contém respeito pelo outro, humildade e uma profunda afirmação da vida. Possui um otimismo alegre, tem força. Uma pessoa que consegue dizer obrigado com sinceridade possui um espírito vigoroso e saudável. Cada vez que dizemos essa palavra, nosso coração reluz e a energia da vida surge dentro de nós. Aqui, né, ele citando a palavra obrigado, mas traduzindo melhor, é a gratidão mesmo, né? Em reconhecer as pessoas, em reconhecer todos os benefícios que nós temos e automaticamente fazendo pelos outros algo que possa impactar na vida delas positivamente também. Eu posso comentar sobre esse nosso projeto, que é o Budismo na Prática, assim como o seu canal e o meu também, que esse já é um ato de gratidão. É a prova, porque nós estamos em 9 países hoje, né? E os principais agregadores. Então, essa prova de que nós estamos sendo gratos pela oportunidade de fazer parte dessa organização, né? Levando esse ensinamento adiante para outras pessoas que não conhecem ainda. Isso, sabe, é uma grande realidade, né? Com certeza. Eu faço por muita gratidão mesmo. É realmente a forma da gente poder compartilhar. Porque o Nam-myoho Renge-kyo, ele não é algo que vai ser vendido. Não tem como você vender uma oração, né? A gente ensina porque faz bem pra gente. E não teria outra forma de você, não teria outro porquê você ensinar isso. E a gente fazer podcasts de 1 hora para falar tudo em volta dessa palavra. É a gratidão para que a gente possa realmente fazer chegar em mais pessoas. Né? O Nam-myoho Renge-kyo, ele tem 2 defeitos. Ele não fala e ele não anda. Ele depende de nós para isso acontecer. Nós precisamos falar, nós precisamos andar e chegar no outro e demonstrar isso com o nosso exemplo e com o nosso coração. Quando a pessoa ela sente de coração tudo isso que a gente faz, inclusive às vezes por gratidão, poxa, né, você oferece uma coisa tão maravilhosa que você acredita com tanta paixão, com tanto amor, a pessoa ela se sente tocada e aí ela dá uma oportunidade, às vezes também por gratidão, né, por você estar sentindo que ela precisa daquilo e ela se dá a oportunidade de testar. E aí, de repente, ela sente o quanto é forte a evidência da profundidade da transformação do Nam-myoho Renge-kyo. E gera uma surpresa a pessoa, né? Ela fica impactada. Olha, me senti assim, nas nuvens. É Sim, impressionante. nossa, tal coisa que eu queria aconteceu. Poxa, funciona mesmo. Foi É assim muito comigo doido. também. Acredito que foi com você. Você começou como Fukushi, já nasceu, né? Na família budista. Mas comigo foi assim. E geralmente o budismo, o Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, é a última religião que a gente procura, né? Eu tinha passado por várias. Então, quando eu cheguei nessa, eu falei, pronto, agora terminou minha busca. Sim, não, mas o mais impressionante é que às vezes tem é, é, essa- essas dúvidas, né? As pessoas falam assim, poxa, mas você já nasceu no budismo, né? Ok, mas eu era uma criança, né? Até meus, sei lá, que eu falo, que eu penso assim nas minhas lembranças, que eu comecei a praticar mesmo, foi por volta de uns 15 anos de idade, 15, 16. E mesmo já participando ativamente na organização. Então eu já participava da banda desde os 10 anos, na banda tinha que praticar o budismo, tinha que fazer o Nam-myoho Renge-kyo lá. A gente começava o ensaio todo domingo com 1 hora de Daimoku. E era criança, que criança que queria fazer 1 hora de Daimoku, né? Era um Muito fardo, raro. né? A gente queria ir no banheiro toda hora, queria olhar para o lado, ficava às vezes até dormindo na cadeira ali, não queria. Mas quando eu cheguei num ponto onde a minha realidade precisava resolver alguns impasses,
de adolescente, eu tinha a referência dentro de casa, também no grupo, e aí falou, recita o nome Horengekyo. Aí eu comecei a usar, né, intencionalmente. E aí eu comecei a fazer o quê? A mensurar, eu comecei a testar de fato. Vamos lá, vamos testar. Eu acredito assim, nessa prática, tal, é ok, já está aqui comigo, mas e aí, vamos fazer acontecer? Vamos ver. E aí eu comecei a fazer e cada vez mais eu comecei a ter benefícios, eu tive provas reais. E isso fortaleceu minha fé. Se eu não tivesse tido, eu teria questionado e poderia ter parado, como muitas pessoas que eu conheço pararam, mesmo sendo Fukushi, sendo pessoas que nasceram numa família budista. Mas eu testei e sempre funcionou comigo. E a minha fé só fortaleceu. A gente começa lançando um pequeno objetivo, porque ainda não existe aquela fé fortalecida, né? E aí, quando aquele objetivo se concretiza, e aí as portas se abrem, você vê que não tem mais limite para você. Se você conseguir algo pequeno, vai conseguir grande também. Essa é a promessa de uma grande realidade. E aí, quanto maior o tempo de prática, maior a fé, né? E quando olha para trás, você vê essas conquistas, desde o pequeno a algo muito grandioso, né? Algo até extraordinário, muitas das vezes, né? Que as Sim, pessoas sempre relatam nos relatos que saem dentro do aplicativo BS+, que é até gratuito, podem baixar. exatamente. Tem bastante coisa, inclusive alguns podcasts lá, às vezes eles colocam algumas coisas em áudio, é muito legal. Tem matérias lá que busca, você coloca uma palavra-chave, sobre Chacubuco, vai aparecer uma infinidade de matérias que saiu já nos jornais da Brasil Seik ou até na revista Terceira Civilização, e você tem acesso ainda gratuito a eles. É bem legal mesmo, aproveitem. Tá? BS+, pode procurar lá no Store, né, no Play Store, no Apple Store, e você vai conseguir baixar isso gratuitamente, é bem legal. Bom, Alex, acho que a gente está chegando ao final desse maravilhoso podcast, onde a gente falou de gratidão. Quero agradecer, inclusive, novamente, todas as pessoas que chegaram até aqui, que estão, inclusive, até o final desse áudio, desse vídeo, para a gente poder realmente dialogar sobre um ponto tão importante que às vezes passa despercebido, o quanto a gente é grato no dia a dia por tudo que acontece de bom na nossa vida. E como que a gente pode agradecer? Recitando o Nam-myoho Renge-kyo, evidenciando essa felicidade de poder reconhecer e usufruir dos benefícios que nós temos, e melhor, retribuindo voluntariamente para todos os seres vivos, em nome de toda a nossa história, em nome do nosso mestre que nos fortalece, em nome dos três tesouros, que é o Buda, a lei e a comunidade, e poder realmente fazer isso cada vez mais fortalecer a nossa felicidade individual, né, que é a base da nossa existência aqui e agora. Ok? Exatamente. Quer complementar alguma Bom, coisa aí? eu quero só comentar que esse episódio ele vai estar disponível no Spotify, nos demais agregadores também, e aqui no canal, aliás, no canal do Diego, Budismo Descomplicado, e esse áudio também vai estar disponível no meu canal, Budismo na Prática. E qual é o seu Instagram, Diego? Isso que eu ia falar. Mas também, se você está assistindo a gente aqui, não deixa de seguir a gente nas outras redes sociais. No Instagram, você vai me achar com mais facilidade lá no @livraria Bodhi Store, que é a loja budista que manda para o Brasil inteiro. E também tem lá o meu Instagram pessoal, que é o Diego F de faca Sperandio. Sperandio como está aqui no meu sobrenome. Tá? Então, Diego F Sperandio. E para quem quer me seguir no Instagram, eu estou lá como Budismo na Prática _ Muito bem. Pessoal, muito obrigado. Da nossa parte é só e tchau, tchau. Até a próxima.